Vamos conversar hoje sobre ovários policísticos. Eu sou a doutora Cláudia Pinto, naturopata, fitoterapeuta, e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre ovários policísticos. Quais os tratamentos, qual o acompanhamento correto, como diagnosticar de maneira correta essas pacientes para que ela ovule novamente e sejam mamães. Inicialmente, o que é que se caracteriza a síndrome dos ovários policísticos? É uma síndrome endócrina, complexa, que abrange principalmente a obesidade, pela resistência à insulina, hirsutismo, porque aumenta a testosterona no sangue, e amenorreia, porque ela não ovula, ela não solta o óvulozinho para ser fecundado. Então, quais as principais causas que levam a paciente na idade fértil, em torno de 7 a 8% da população feminina, a ter esse quadro de amenorreia? Muitos estudos foram feitos e foram diagnosticados que alterações ambientais, alterações na alimentação, alterações de genética, alterações do fator estresse, ele pode desencadear essa síndrome. E o que é que a paciente sente durante essa síndrome para procurar o ginecologista? A amenorreia. Pacientes que chegam com queixas de 2, 3, 4, 5 ciclos, que não vêm regularmente, pode ser ovários policísticos? Não necessariamente. Você tem que avaliar a história clínica da paciente, você tem que averiguar outros fatores que levam a paciente a ter amenorreia, que são alterações genéticas, alterações da tireoide, alterações estresse, né, alimentação. Então você tem que saber o que está causando amenorreia nessas pacientes para não ter um tratamento incorreto. Então, quais são os principais exames, sejam eles laboratoriais ou diagnosticados através de outros parâmetros que levam a paciente a ter esse tipo de síndrome? Inicialmente, a gente tem que procurar saber fatores endócrinos dessa paciente. A gente pede o perfil lipídico, pede o perfil endócrino dessa paciente, tá? Cerca de 30 a 40% das pacientes ela tem alteração da tireoide, então você tem que avaliar inicialmente a ultrassonografia da tireoide junto com os exames laboratoriais. A gente pede o perfil lipídico dessa paciente, onde pode ser diagnosticado o aumento do colesterol, do triglicerídeo, da insulina, da glicose. Então você tem que avaliar a paciente como um todo. Os principais exames que a gente solicita de imagem é a ultrassonografia. A ultrassonografia ela pode trazer um certo subsídio que a paciente ela tem ovários policísticos, ou seja, quando há uma duplicidade do volume do ovário junto com microcistos perifericamente, isso pode evidenciar um ovário policístico. Mas será que todo exame que vier com o ultrassom dizendo que é ovários policísticos, a paciente tem ovários policísticos? Não necessariamente. A gente pega vários ultrassons na qual a paciente ela apresenta duplicidade do volume do tamanho do ovário e a paciente ela menstrua regularmente. A gente pega exames ultrassonográficos que evidencia que a paciente tem ovários policísticos pela duplicidade do tamanho do ovário, mas necessariamente a paciente não tem, ela continua tendo ciclos ovulatórios normalmente. E isso a gente já vê de frente que são ovários com cistos funcionais que regredem funcionalmente durante 1 ou 2 ciclos. Então você tem que tomar maior cuidado, que não são todas as pacientes que vêm com ultrassom dizendo que tem ovários policísticos, você vai tratar ovários policísticos. Então você tem que saber a causa raiz da paciente ter ciclos amenorreicos e não tratar a paciente como se fosse os ovários policísticos, a paciente estando menstruada normalmente. Outra causa também que a gente tem que tratar essas pacientes são pacientes que têm ciclos anovulatórios crônicos, com 8 meses, 9 meses sem menstruar. Por quê? Porque é um fator agravante
que pode levar a paciente que tem predisposição a câncer de endométrio. Por quê? Pacientes que têm amenorreia crônica, há um aumento de estrógeno, de estradiol local, isso faz com que o endométrio ele não descame. Então, nessas pacientes, ela pode ter um índice maior de desenvolver câncer de útero. Então, a gente tem que ter o maior cuidado nessas pacientes, tem que fazer ela menstruar. Outros principais subsídios que levam também que você veja se a paciente tem quadro clínico de ovários policísticos, é a obesidade, é o aumento da pilificação, é toda a história clínica. Então, quais os principais tratamentos dessa paciente? Entrar com anticoncepcional? Às vezes. Quais são os principais tratamentos que a gente pode lançar mão? A gente pode lançar mão do anticoncepcional oral, quando as pacientes querem ter uma vida cíclica normalmente. Lembrar que antes do uso do anticoncepcional, você tem que avaliar a paciente como um todo, fazer um estudo minucioso, averiguar se a paciente tem história clínica de tromboembolismo na família, AVC, infarto, faz um estudo minucioso, pede o dedímero, pede o hemograma, o coagulograma, antes de usar o anticoncepcional, tá? Geralmente eu uso nessas pacientes que não querem procriar tão cedo e naquelas que não tem nenhuma contraindicação. Outro fator que você pode atribuir ao tratamento é regular exercício físico diário, que aí vai desinflamar a paciente, melhorar o intestino, fazer esse intestino funcionar normalmente, ou seja, você tem que modular o intestino dessas pacientes, que são pacientes inflamadas, são pacientes que têm o intestino inflamado, então você vai tratar, usa o prebiótico, usa o probiótico, faz a vitamina D, a glutamina, então você tem que avaliar o paciente como um todo. Até mesmo quando você modula a paciente, ela volta a menstruar normalmente, não precisando do anticoncepcional. E sempre estimular paciente, sempre tratar paciente individualmente. E cada caso é um caso. Os principais fitoterápicos que eu adoro de usar são 3. O chia amarelo, a unha de gato e o feno grego. O chia amarelo é um potente anti-inflamatório, um potente regulador menstrual, já é usado bastante tempo pelos índios que queriam que as mulheres fossem férteis para procriar. Então, quando a Índia ficava em amenorreia, ele ia lá dar o chazinho de chia amarelo. Então, eu gosto muito do chia amarelo. O chia amarelo é um potente anti-inflamatório, um potente regulador menstrual. Como você utilizar o chia amarelo? Através de chás, pela decocção, que ele é uma casca, ou através de extratos secos padronizados, ou através de pós, tá? Se for chás, você usa o chia amarelo pela manhã, uma colher de chá, ferve 500 ml de água, deixa a água ferver, depois coloca o chia e tampa por 10 a 15 minutos. Aí você vai fazer a decocção e a paciente ela vai usar uma vez ao dia pela manhã, até 2 vezes ao dia, quando não associada geralmente a outros chás, que geralmente eu associo. Eu geralmente gosto de associar a unha de gato. Então, o chia amarelo pode ser usado através de chás. Se for o extrato, eu uso o extrato padronizado. E se for pó com uma dosagem maior. O unha de gato também é um potente regulador menstrual, é um anti-inflamatório. Ele pode ser usado em qualquer tipo de inflamação ginecológica. Geralmente eu uso também os chás de forma de infusão, porque ele é utilizado as folhas. Geralmente eu uso 2, 3 vezes ao dia. Se for associar o chia amarelo, que geralmente eu associo os dois, geralmente eu boto a unha de gato para ser tomado à tarde. O feno grego também é um potente fitoterápico que tem muitos princípios ativos. Ele ultimamente é utilizado para pacientes com AIDS, pacientes com Alzheimer e pacientes com câncer. Ele é bastante utilizado junto ao chia ou à unha de gato. Geralmente, o que é que eu faço no feno grego? Eu deixo de molho, manda a paciente colocar de molho, depois de 30 a 40 minutos, ela tira o feno grego e faz a decocção e depois faz a infusão. Então, esses são os principais tratamentos, a duração, se for usando anticoncepcional. Geralmente eu deixo mais ou menos 3 a 4 meses, depois eu peço a ultrassonografia e deixo a paciente ver se ela descama. Se ela descamar por 2, 3 ciclos, eu mantenho a face nutricional da paciente, a orientação dietética,
tá? Principalmente açúcar, glúten e lácteos. E a paciente, ela volta a ovular normalmente e às vezes ela, com 2, 3 meses, ela engravida. O uso anticoncepcional geralmente é utilizado também naquelas pacientes que não querem engravidar. Ela pode ser utilizada o anticoncepcional por um tempo maior e prolongado. Se for a base de chás e fitoterápicos, eu geralmente uso de 3 a 4 meses, com 6 meses a paciente ela já volta a menstruar. Isso também vai depender de paciente para paciente. Então tá aqui a minha dica de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, eu agradeço e posteriormente vou colocar mais outras formulações fitoterápicas para você, mulher, ter uma vida saudável e bela. Até mais!